Fala aí, meu povo brasileiro, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo aí? Nesta manhã quero trazer mais uma pequena reflexão sobre trabalho, né? Sobre trabalho, sobre emprego, sobre serviço, sobre empreendedorismo, sobre empreendimento, tudo que diz respeito a trabalho. E fazer uma pergunta para você: por que nós seres humanos temos que trabalhar? Por que nós seres humanos temos que trabalhar? Empreender, né? Vamos buscar uma resposta aqui, ó, na palavra de Deus. Na palavra de Deus está escrito assim, ó, em Gênesis 3:19, né? Mas antes de tudo, antes de ler a Bíblia, de falar o versículo e comentar, eu quero que você aí, né, para ajudar o nosso canal a crescer, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Beleza? E vamos para o que interessa. Por que os seres humanos têm que trabalhar? Né? A Bíblia fala lá que em 6 dias farás tua obra e no 7º descansará. 6 por 1. 5, depende. Isso aí depende de cada lugar. Mas acima de tudo, todos têm que trabalhar. Tem que trabalhar. Por quê? Porque no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados ali, Deus criou Adão do pó da terra, né? Todo mundo sabe que lê a Bíblia. E depois fez o Adão adormecer, tirou uma costela e da costela formou Eva e deu a seguinte ordem. Falou assim, ó: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas das árvores da ciência, do bem e do mal, você não come e nem toca, porque no dia que vocês comer, certamente morrerá. Então, dentro do jardim do Éden, o homem tinha de tudo. Tinha comida, tinha bebida, tinha a presença de Deus, tinha paz, perfeita harmonia, tudo. Mas só que tudo isso foi quebrado com o pecado de Adão, né? Ele deixou a Eva à vontade, a Eva foi lá na árvore da vida, na árvore da vida, passou direto e foi lá na árvore da ciência do bem e do mal. E ali ela estava namorando aquele fruto, a serpente chegou, seduziu, entrou num diálogo, convenceu ela a fazer o que Deus tinha ordenado a não fazer. Aí ela foi, pegou do fruto proibido, deu para o Adão comeu, os dois comeram junto, pecaram, transgrediram a lei, foram expulsos do paraíso, os dois, e a partir daí, né, fora do jardim do Éden, eles perderam as árvores frutíferas, né, o alimento, eles perderam o rio puro da água da vida, que é a bebida, e eles perderam também a presença de Deus, da vida deles. Aí, o que aconteceu? A partir daí, fora do jardim, eles tiveram que começar a trabalhar, a cultivar a terra, né? A cultivar a terra. E tem essa palavra aqui, em Gênesis 3:19, ela fala assim: Adão, é o seguinte, meu filho, a partir de agora, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, todos os dias da tua vida, todos os dias, até que te torne ao pó da terra. Tá aqui, ó, né? Na Bíblia Sagrada. Gênesis 3:19, pode ler aí na sua Bíblia, aí na sua casa. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, todos os dias da tua vida, até que te torne ao pó da terra. Porque dela foste tomada, e ao pó retornará. Então, meus queridos, aí ficou a ordem, né? Que todos os seres humanos que passar por essa terra, ele tem que ter uma profissão, ter uma vida laboral, ter algo da onde ele retira o sustento dele. Toda a estadia, todo o tempo que nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos ter que trabalhar. Até para morrer tem que pagar. Você tem que ter dinheiro. Você tem que viver no suor do teu rosto. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o que a criança ela tem que ter? O pai já tem que ter, inculcar na cabeça dos filhos. Desde cedo, ver o exemplo em casa e ter uma profissão. Ter um trabalho para que ele possa suprir
suprir as suas necessidades. O pai trata até uma idade maior, de um certo ponto para frente, o filho tem que ter um emprego, tem que ter um trabalho, para que ele possa sobreviver. A sobreviver e custear a sua vida aqui na terra. Porque já é uma ordem de Deus. Nada de querer viver do suor dos outros. Do suor dos outros. Nada de querer viver sugando o trabalho de outra pessoa. Cada um tem que ter o seu trabalho, a tua renda e o teu sustento. Ah, mas a pessoa está precisando. Tudo bem. Ninguém está isento de necessidade cotidiana. Ah, está precisando. Vamos ajudar? A gente tem que dar um empurrão, né? Dar uma ajuda, mas nunca sustentar uma pessoa parada. Uma pessoa parada, porque é ordem de Deus, né, do Senhor Todo-Poderoso, nosso Criador, que nós tenhamos uma profissão e um meio para que possamos nos sustentar. E nada de ficar esperando esmola e migalha que cai da mesa de governantes. Você tem que pensar uma coisa, você tem um Deus para prestar conta e ter uma vida para sustentar. Então você tem que fazer o quê? Tem que desde cedo procurar ter um trabalho. Ter um trabalho para que você possa sobreviver. Isso, independente de ser cristão, ser judeu, ser ateu, isso aqui é uma regra para o ser humano. Independente da fé e do credo que ele pratica, ele vai ter que trabalhar. Isso é um mandamento para o homem. Não está escrito na Bíblia, mas não é somente para o crente, né, para o judeu. É para todos os seres humanos que nascer neste mundo e peregrinar aí 70, 80 anos. É uma regra divina para todos os seres humanos. E viver do suor dos outros é uma abominação. É uma abominação. Às vezes a pessoa entra em dificuldade. Não falta serviço, falta oportunidade, cai numa necessidade. Aí a gente tem que dar aquele suporte, mas nunca pensar em viver de suor dos outros. Nunca pensar em viver de suor dos outros. Você tem que ter o seu trabalho, a tua profissão e o teu meio de vida. Entendeu? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. Ali conta a história de Adão e Eva, do pecado que ele praticou. Eles praticaram, né, que a Eva comeu também, do pecado que eles praticaram, da ação que eles receberam contra eles, que foi a separação espiritual de Deus. Ali ele perdeu a presença de Deus, e perdeu a comida e perdeu a bebida, perdeu tudo. A partir dali ele tinha que se virar, arar a terra, plantar, colher, criar gado, tirar o leite, fazer o queijo, arar a terra e no suor do teu rosto comer o teu pão. E vai ser assim todos os dias, até que se consuma o fim dos tempos. E volta para o paraíso de novo. Aqueles que alcançarem a salvação volta para o paraíso, e aqueles que perderem a salvação seja lançado no inferno para todo sempre. Aí cessa. Mas enquanto a gente estiver aqui, nessa terra, nós temos que trabalhar. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Todos os dias da tua vida, até que te torne o pó da terra. Quando o apóstolo Paulo, né, estava pregando, né, ali na igreja da Tessalônica, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele dá uma advertência severa para alguns que fazia parte ali do povo de Tessalônica e até dentro da igreja, que tinha preguiçoso ali, que não estava trabalhando. E quer ver só o que o apóstolo Paulo fala para aquele povo ali da igreja e da região de Tessalônica ali, da Tessalônica. Ele fala assim, ó, porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que não coma também, né?
porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. Vós não canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai-o. E ao tal, não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Para que não se envergonhe. Então, o que o apóstolo Paulo alertou aqui na carta de 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, no capítulo 10, no versículo 10, 11, 12 ali. Ele falou assim, ó, é o seguinte, se alguém não trabalhar, não tem nem direito de comer. Não tem nem direito de comer. Por quê? A regra já foi dada lá atrás, no Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí vem o camarada que não quer trabalhar, não quer fazer nada e quer viver o quê? Chupando recurso do suor de outra pessoa. Aí outra pessoa tem que trabalhar para alimentar o preguiçoso. O preguiçoso. Entendeu? E isso aí é uma abominação. E é uma abominação absoluta. Porque está violando o mandamento do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você entendeu? Então toda alma que nascer nessa terra, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não pode ficar parado. E tem que começar cedo, né? Já põe para trabalhar cedo ainda para tomar gosto da profissão e do labor e da renda, para que não se torne pessoas passivas e preguiçosas. Entendeu? Então, nunca, irmão, nunca ninguém queira ficar à mercê de migalha que cai da mesa de governadores. Você entendeu? Você tem que ter o próprio suor, o próprio trabalho, a sua fonte de renda, entendeu? Hoje em dia tá aí um negócio de Bolsa Família, vale não sei o quê, vale não sei das quantas, tal. Aí a pessoa acaba não trabalhando, não vai se explicar na vida. Ela fica naquela vidinha miserável ali, esperando aquela esmola cair, é 600 daqui, é 150 dali, é uma cesta básica de lá, é uma ajuda do outro, a pessoa acaba não trabalhando. O que vai acontecer? Vai cair na miséria absoluta, vai viver de migalha, a vida toda aí pesando nas costas dos outros. Então, enquanto que tem um grupo que recebe sem trabalhar, tem outro que está trabalhando e não está recebendo. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, pagar uma alta carga tributária para alimentar uma outra parte que não faz nada. Isso é uma abominação. Entendeu? Tem que trabalhar, tem que mudar esses conceitos, e cada um ter um emprego. Ter um emprego, ter uma fonte de renda, para que possa viver do suor do teu rosto e não ficar dependendo de migalha que cai da mesa de governadores, de presidente, né, do estado, entendeu? Você entendeu como é que acontece? O que o governo tem que fazer? O governo tem que prover meios para que a pessoa trabalhe e contribui para o funcionamento do estado. O dia que a gente pensar em um estado que alimenta as pessoas, é um estado falido. É um estado falido. Por quê? Porque o estado sobrevive dos impostos que retira da população. Se a população está dependente de ajuda, quem que vai sustentar? Quem vai sustentar? Se não tem ninguém trabalhando para mandar dinheiro para o estado, como que o estado vai dar? Então é o que tem que se pensar. Tem que pôr todo mundo para trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. A população inteira tem que trabalhar, tem que gerar riqueza para que a carga tributária em cima de quem trabalha diminua e quem não trabalha começa a trabalhar também. Ser forçado a entrar no mercado de trabalho, vender alguma coisa, comprar, produzir. E o recado da palavra de Deus é essa.
para o coração de todos os brasileiros, brasileira, seja ele cristão, seja judeu, seja de qualquer credo religioso. Seres humanos, homens e mulheres, têm que trabalhar para se sustentar. Beleza? Fica com Deus, que Deus vos abençoe, vos proteja e vos guarda. Que Deus abençoe o nosso Brasil brasileiro, mandando chuva seródia e temporã, né? Em todo o Brasil, né? Eu já tenho orado, pedido e clamado assim, uma chuva seródia e temporã, de leste a oeste, de norte ao sul do Brasil, para que a terra produza em abundância e o homem possa trabalhar e viver com dignidade. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. E segundo Tessalonicenses 3,10. Aquele que não trabalha não tem direito de comer. Você entendeu? Então, se você quer comer, se você quer beber, se você quer usufruir das coisas boas dessa terra, você tem que trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.